Em uma noite chuvosa, Tim Hart, que estava de boas no seu sofá enquanto respondia seus e-mails, acaba por receber um e-mail com o título "Estou te observando". E só por isso, não só ele, mas qualquer pessoa ficaria muito assustada. Mas ele não ficou muito assustado com isso, e sim com quem tinha mandado esse e-mail. A pessoa que tinha mandado era o seu amigo, que tinha falecido há 5 meses. E é assim que começa a história do mistério que perdura desde 2012 e que ainda não teve nenhuma solução. A história dos e-mails que foram enviados por um morto. Em 2013, John Froese, ou Jack, como eu vou chamar ele, aos 32 anos, repentinamente acabou morrendo de uma arritmia cardíaca. A arritmia cardíaca é um problema no coração onde acontece um mau funcionamento do sistema elétrico e muscular, o que pode acabar causando a morte de uma pessoa repentinamente. Já que esse quadro quase não apresenta sintomas muito fortes, é comum até mesmo que ele passe em branco de certa forma. E por causa disso, infelizmente, Jack acabou deixando para trás seus amigos e família. E para eles, essa não seria uma perda fácil de lidar, já que todo mundo gostava dele e o tinham como uma pessoa muito querida. E dá pra perceber ao gente ler o obituário dele, onde é dito que ele era muito brincalhão e sarcástico, e que ele poderia fazer você rir até mesmo nos seus piores dias. Então já dá pra perceber que ele era muito amado e que faria uma falta gigantesca. E após 5 meses de sua morte, foram enviados 2 e-mails para 2 pessoas que eram bem próximas do Jack, e as coisas só vão ficar mais confusas. A primeira pessoa a receber o e-mail foi o Tim, que era o seu melhor amigo de infância, onde sua amizade tinha durado 17 anos. O título do e-mail estava "Eu estou te observando", e a mensagem que continha era a seguinte: "Você entendeu? Eu tô na sua casa. Vai limpar a porra do seu sótão." Tim disse que na hora ficou tão pálido quanto o fantasma, até porque o e-mail enviado não era só algo randômico, mas sim tratava de uma piada interna que os dois tinham. A piada surgiu quando os dois estavam no sótão do Tim, então Jack disse que o sótão estava empoeirado e que era melhor ele limpar da próxima vez que ele fosse lá. E nesse dia, apenas os dois estavam no sótão, sozinhos e sem ninguém. O Tim até tentou responder os e-mails o mais rápido possível, mas ficou sem resposta alguma. 3 meses depois, um segundo e-mail foi enviado ao primo do Jack, o Jimmy McGraw. E nesse e-mail, as coisas ficaram mais confusas ainda. Por um pouco de contexto, o Jimmy havia quebrado seu tornozelo há pouco tempo, e uma semana após o incidente, ele recebe um e-mail do Jack. O título era "E aí, Jim?" E a mensagem era a seguinte: "Como você vai? Eu sabia que você ia quebrar seu tornozelo. Eu até tentei te avisar. Você tem que ser mais cuidadoso. Fala pro Rock que a música é muito boa." Eu também não consegui falar com ele, até porque o e-mail dele não funcionou. Bem, e de fato o Jimmy tinha quebrado o tornozelo pouco tempo antes, mas isso foi apenas após a morte do Jack. O Rock, que é dito no e-mail, é um outro primo do Jack, que estava tentando compor uma música tributo a ele. E até um tempo depois ele disse que o Jack estava visitando seus sonhos, estava ajudando a compor essa tal música. Então, como é que seria possível que o Jack tivesse mandado um e-mail aos seus amigos e parentes, mesmo depois que ele tivesse morrido? Sobre isso, muitas teorias foram criadas, e é o que a gente vai falar agora. Provavelmente a teoria mais falada é sobre o e-mail ter sido enviado por um serviço online que manda e-mails após a sua morte. Esses serviços monitoram a sua conta de tempos em tempos para verificar se você está vivo. E caso ela fique inativa por certo período de tempo, o serviço vai mandar um e-mail no tempo especificado para a pessoa predestinada. E isso é uma prática extremamente comum, tanto é que existem diversos sites para isso, e se eu não me engano até o próprio Gmail tem algo assim. E o que não falta são casos de familiares que receberam um e-mail de alguém que veio a falecer, sendo meses ou anos após a sua morte. Mas esse caso aqui não faz sentido, até porque a morte dele foi totalmente repentina. A arritmia cardíaca é algo repentino, então não teria como ele prever que teria isso, muito menos ter tempo de escrever 2 e-mails e agendar para as pessoas. Isso também só serviria para o primeiro e-mail, já que no segundo não faz sentido, porque tanto a música feita pelo Rock quanto o joelho quebrado do Jimmy foram ambos feitos após a sua morte, então não tem como ele ter previsto o futuro. Eu acho. Então é impossível que ele tenha mandado esses e-mails antes de sua morte. Outra teoria que algumas pessoas falam é que alguém poderia ter hackeado a conta do Jack. Mas não tem sentido nenhum. Se alguém fosse hackear a conta de outra pessoa, seria muito mais provável um hacker procurar senhas ou outro tipo de coisa, não mandar e-mails para familiares dele. Principalmente porque terceiros não saberiam quem são os familiares, muito menos iriam mandar mensagens que têm conteúdo que somente pessoas muito próximas a ele saberiam, como a música do seu primo
ou o Jimmy ter quebrado o tornozelo. Então, por que alguém faria esse tipo de piada? E a gente tem que lembrar também que ninguém tinha a senha do Jack ou algo do tipo, então isso já dificultaria as respostas. Infelizmente, esse caso não tem uma solução concreta, e o que tem por aí são só teorias. Mas a família mesmo disse que por mais que seja uma pegadinha ou algo do tipo, eles não veriam nenhum problema, já que eles viam isso como se o Jack estivesse tentando comunicar com eles. O Jimmy mesmo disse que, abre aspas, eu vejo como se ele tivesse ido, mas ainda tentasse se comunicar comigo, tentando me falar para seguir em frente e para me sentir melhor. O Tim também falou algo do tipo, abre aspas, mesmo que isso seja uma piada, eu não me importo. Eu vejo essa piada como um presente, mesmo que seja uma piada de mau gosto. Fecha aspas, e até a própria mãe dele disse que, abre aspas, eu vi que os e-mails fizeram as pessoas felizes, por mais que algumas tivessem ficado chateadas. Mas eu vejo como se as pessoas ainda estivessem falando sobre ele. E então, a partir disso, nenhum e-mail foi mandado e também nenhum foi respondido. E não tem uma forma de saber como isso de fato foi enviado. Na verdade, tem um pouquinho sim. Ninguém tinha senha do Gmail dele, mas o que acontece com as nossas contas quando nós morremos? Em 2015 o Facebook já tinha implementado o serviço, assim, onde você conseguiria colocar o perfil de uma pessoa como memorial, caso você provasse que a pessoa realmente tivesse morrido com um atestado. Mas antes do Facebook fazer isso, em 2013 o Gmail já tinha feito algo parecido, onde ele conseguiria dar acesso à conta para outra pessoa, caso o dono original viesse a falecer. E com isso poderia ser compartilhado diversas coisas ao novo dono. Mas isso teria que ser configurado primeiro. E como eu disse antes, a morte dele foi repentina, então não teria como ele prever e configurar isso. E até o Twitter tem um sistema parecido, mas nele só tem duas opções, ou desativar a conta, ou deixar ela como ela tá. Ou seja, qualquer pessoa com acesso poderia twittar algo do tipo. Isso já deu um problemão pro Twitter há um tempo atrás, quando um jornalista morreu e um bot de spam foi colocado na sua conta. Então começou a spamar tweets aleatórios. Então é isso. Será que não tem mais nenhuma forma dele ter acesso ao Gmail para mandar esses e-mails? E bem, na verdade tem sim. Tem uma última opção que eu pensei aqui. E só tem uma pessoa que pode ter mandado os dois e-mails. E essa pessoa até não pode ter a senha do seu Gmail, mas ainda assim ela consegue entrar nele. Como então? Bem, usando o computador do Jack. Temos que ter em mente aqui que eu só tô falando que pode ser provável, então não necessariamente tem uma base totalmente fundamentada. Até porque eu vou estar deduzindo as coisas e enfim. Quando uma pessoa morre, é comum que os parentes ou familiares próximos fiquem com os pertences, o que é totalmente comum. E algum parente dele pode ter ficado com seu computador. E caso o Gmail tivesse aberto, ele ou ela poderia ter mandado e-mail a outras pessoas. Mas ainda assim tem muitas coisas incompletas nisso. A pessoa que mandou os e-mails tem que ser bem próxima à família para saber duas coisas. A primeira, sabendo que o primo dele havia quebrado o tornozelo e que tivessem tentado fazer uma música tributo ao Jack. E bem, uma pessoa que seja próxima o suficiente para saber dos acontecimentos e ter os pertences do Jack como seu computador, e principalmente tentar confortar sua família e os amigos do Jack, só pode ser uma pessoa. E essa pessoa é a mãe do Jack, que é mencionada em toda a história. Até o Tim havia dito há um tempo atrás que mandou os e-mails, mas ela disse que não havia sido ela. Mas vamos ser sinceros, né? Com certeza foi ela, até porque vamos lembrar do que ela disse há um tempo atrás. Eu vi que os e-mails fizeram as pessoas felizes, por mais que algumas pessoas tivessem ficado chateadas, mas eu vejo como se as pessoas ainda estivessem falando dele. Só a parte do eu vi que os e-mails fizeram as pessoas felizes, meio que dá a entender que foi ela que enviou os e-mails. Eu não sei se vocês têm essa percepção também. Mas enfim, voltando. Ainda falta uma peça nesse quebra-cabeça. Como a mãe dele sabia do sótão sujo? Bem, aí vai de pura especulação minha. Então o Jack pode ter simplesmente falado pra sua mãe. Ele simplesmente pode ter falado pra sua mãe sobre isso. Ao que foi dito, ele parecia uma pessoa bem comunicativa. Então é meio plausível ele falar algo desse tipo pra ela. Então, essa foi a minha teoria. É uma das melhores, mas enfim. Caso resolvido, deixa a pergunta aí. Deixem o que vocês acharam aí nos comentários. E bem, esse foi o mistério, e pela primeira vez aqui no canal um mistério que não tem uma solução. E isso é bom, porque a gente pode especular e debater sobre. Então, deixe sua teoria aí nos comentários. E se quiser, comenta um tema de vídeo ou de um mistério que eu vou tentar desvendar ou fazer um vídeo sobre. Enfim, deixa o like, se inscreve e por fim, adeus.